Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando e nesse dia 21 de junho de 2026 aconteceu na Universidade de São Paulo o ato lançamento do manifesto contra a terceirização e a precarização do trabalho. Contou aí com a presença de bastante gente importante aí, né? Das esquerdas, dos movimentos sociais, do ativismo, e além dessa contribuição dessas pessoas, vale lembrar que o manifesto que está sendo lançado aí já tem mais de 2.000 pessoas e organizações assinando, entre intelectuais, juristas, parlamentares, entidades acadêmicas e de representação de trabalhadores. Vou deixar vocês aí com as entrevistas com as pessoas que a gente conseguiu entrevistar aí que estavam no evento, mas vale dizer que também uma das pautas aí mais imediatas que foi discutida hoje foi o direito ao BUSP para que trabalhadoras terceirizadas usem gratuitamente os circulares da USP. Então vale também aí dizer que o evento contou com personalidades importantes como Jorge Luiz Souto-Maior, professor de Direito da USP, o Chavoso da USP, uma figura pública da esquerda, o Carlos Gianazzi, deputado estadual, e também Marcelo Pablito, aí do Sintusp, né? E que também aí já foi candidato aí, assim como Maíra Machado. E enfim, contribuição aí de trabalhadores aí, né? Trabalhadores sofrendo a precarização do trabalho, a terceirização, né? E enfim, foi uma discussão muito importante, né? Quem puder acompanhar o trabalho que foi feito aí por eles, tem bastante material legal na internet. E fiquem agora com as entrevistas que a gente conseguiu pegar hoje. Estou aqui com a Andréia, trabalhadora terceirizada de aplicativo de limpeza, também é do MRT, fez aí uma fala na mesa. Eu queria saber o que você considera que é o caminho aí da luta contra a precarização, a terceirização do trabalho. Qual é o caminho que você acha que a gente tem que tomar para conseguir vencer essa luta contra a perda de direitos e os trabalhos cada vez piores? Então, um dos caminhos que a gente tem que seguir com muita clareza, é exatamente o que eu falei na minha fala. Tem que olhar para o lado, tem que se reconhecer naquele trabalhador que está sofrendo, que está precarizado, aquele trabalhador que realmente, sabe, você está ali percebendo que ele tá num nível de exploração total. Então a gente tem que ter, além desse olhar, ter também um sentido de organização, porque só organizado a gente consegue lutar, a gente tem mais força para lutar. Não é que a gente sozinho a gente não tem essa força, mas organizado a gente consegue lutar com mais clareza. Eu acho que as coisas ficam mais claras nesse sentido. Mas o principal caminho é esse, é se unir, sabe? É fazer com que abrir a cabeça das trabalhadoras e colocar dentro da cabeça das trabalhadoras que elas são importantes, que o trabalho que elas fazem é importante e que a vida vale a pena, porque muitas acham que a vida não vale a pena, que a vida é só isso e que não tem oportunidade demais. Vou te contar um caso rapidinho. Eu estava trabalhando no prédio da Odonto, aqui dentro da USP, na limpeza, e uma trabalhadora falou assim, olha lá, falou para outra, olha lá, acha que é doutora. E aí eu falei assim, por que não? Ela poderia ser uma doutora, ela poderia estudar aqui na Odonto. E foi algo assim que, de repente, eu vi um brilho nos olhos delas, sabe? Quer dizer, há essa possibilidade, porque até então, se a terceirização e o capitalismo, eles levam a gente a crer que a gente não tem um caminho, sabe? Que é só isso e pronto. E não, nós somos importantes sim, e uma das coisas, um dos caminhos que a gente tem que seguir é esse, é esclarecendo, é se unindo, é defendendo, é batendo de frente mesmo, porque não tem outro jeito, é bem por aí, eu acredito. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Michele, presidenta da DUSP. Eu queria saber, né, depois desse evento aqui, com as falas de todo mundo, tem algum caminho de luta que você vê que é mais efetivo aí contra a terceirização e a precarização do trabalho? O que você acha que dá para a gente tirar desse encontro e das reflexões de hoje?
Bom, eu acho que a luta para que as trabalhadoras e trabalhadores terceirizados tenham acesso ao BUSP, né, que é o bilhete da USP, é um início, né, do caminho. Obviamente, essas pessoas têm de ter acesso a todos os serviços da universidade, né, a garantia, inclusive de atendimento, por exemplo, pelo hospital universitário, que está em vias de ser terceirizado. Então, a gente está numa luta também contra a terceirização do HU. Né? A gente não sabe exatamente o modelo que eles vão adotar, se via fundações ou OASs, mas a intenção de terceirização do HU, assim como a intenção de terceirização das creches da USP. Então, eu acho que essa denúncia, né, do que acontece com as trabalhadoras e trabalhadores que estão sendo extremamente explorados, sem direito algum, pela via da terceirização, também fortalece a nossa luta contra a terceirização de outros espaços da universidade. Né? Então, acho que a gente tem que ser, sim, um reduto aqui de resistência, né, para combater esse tipo de política. Né? A gente não deve aceitar, obviamente, por conta dos nossos valores, dos nossos ideais. Então, acho que é um início, né? O pleito pelo BUSP é um início de conversa, digamos. Né? E se a gente conseguir, a gente consegue abrir também um caminho para que outros direitos sejam conquistados para essas pessoas, né? Extremamente exploradas e, como foi dito aqui, a maioria deles ou delas são mulheres negras, né, moradoras dos entornos dos campos da universidade. Acontece aqui na cidade universitária, acontece lá na minha unidade, que é a USP Leste, né, que as trabalhadoras são ali da comunidade, principalmente do Jardim Queralux. Então, acho que é uma luta, é um começo aí de caminho, de construção de um caminho para a gente resistir de fato a esse tipo de política. Beleza, tá bom, obrigado. Eu tô aqui com o Thiago, chavoso da USP, né? Youtuber, estudante aí da USP de Sociais. E eu queria saber, você fez uma fala aí também de apoio ao manifesto contra a terceirização, né? Você que também está aí querendo se formar na área de educação, né? Queria saber qual é o caminho que você vê aí para a gente conseguir frear esses ataques aí da terceirização, esses ataques no campo do trabalho. Como, a partir de hoje, né, das falas de hoje, do que você pensa já, como você acha que deve ser feita essa luta? O que você recomenda para as pessoas que querem se engajar? Eu acredito muito que a gente pode fazer tudo que a gente quiser. A gente, que eu digo, a classe trabalhadora, tá ligado? Eu acredito que realmente a gente tem poder para tudo, tá ligado? Basta a organização e a vontade, né? Porque a gente vê que a classe trabalhadora tá totalmente desorganizada, como eu disse na minha fala, tá completamente mergulhada na ideologia neoliberal, que é introjetada na nossa cabeça aí pelas grandes mídias, pelas redes sociais, etc, né? Então as pessoas, elas estão desorganizadas, elas estão sem entender o que está acontecendo, elas estão sendo prejudicadas e achando que isso está bom. E do outro lado, quem tem o conhecimento, quem sabe o que está errado, quem está organizado politicamente, que é justamente o pessoal que está aqui na USP, principalmente aqui na FEFELESH, a maioria dessas pessoas não estão conectadas com as outras pessoas, né? Então é essa separação. De um lado, as pessoas que a grande massa que está se lascando, mas sem entender o que está acontecendo e sem se organizar. E do outro lado, muitas vezes são pessoas que nem estão sofrendo, né, essas consequências, mas que estão cientes, estão indignadas, estão organizadas politicamente e muitas vezes não vão levar essa informação ou ajudar nessa organização lá fora da universidade, fora dos seus próprios partidos. Então, acho que precisa ter essa unificação, né? Então, como eu falei, acho que a classe trabalhadora ela pode tudo, mas também a gente não tem como esperar que caia do céu uma consciência, uma organização do nada. E a gente que tem essa consciência, essa organização, a gente tem a obrigação de estar junto com as pessoas fazendo isso, né? Então, construindo sindicatos, construindo movimentos sociais, construindo cursinhos populares,
é isso, é onde o povo estiver, nos seus locais de trabalho, de estudo, de moradia, a gente tem que estar lá ajudando a organizar. E a partir disso eu acredito fortemente que a gente pode fazer manifestações, greves, paralisações, ocupações para pressionar os governantes, né, em todos os níveis, num nível mais básico isso, né, no nível dos direitos, da garantia de direitos, isso é o mais básico, mas indo até além tomar o poder mesmo, né? Tomar os meios de produção e tomar o controle da economia e da política, porque só assim a gente vai parar de ter a precarização do trabalho, só assim a gente vai ter a garantia de trabalho e não ficar mais dependente e refém nem de governantes e nem de patrões. Beleza. Obrigado, Chavoso. Eu estou aqui com a Maíra, professora do MRT, e eu queria saber, a partir do encontro de hoje, que lições vocês acham do MRT, né, e você também que dá aula, como a gente combate a precarização? Quais são os métodos de luta que você acha que é importante levar para a classe trabalhadora discutir, debater e construir? Acho que, em primeiro lugar, né, o que a gente discutiu aqui hoje foi o lançamento do manifesto, né, que já tem 5.000 assinaturas, que é um manifesto contra a precarização e a terceirização, né, que eu acho que é uma iniciativa bem importante, como um pontapé inicial de uma campanha que tem que ser uma campanha nacional contra a precarização do trabalho. A gente viu aí, né, no início do ano, vários escândalos de trabalho escravo, e está bem claro que a reforma trabalhista abre as portas para a escravidão. Essas pessoas que foram resgatadas de trabalhos escravos e tudo mais tinham sido contratadas por uma empresa terceirizada, né? Então, uma situação bem absurda. E eu acho que a gente tem que, junto com impulsionar esse manifesto, alimentar a unidade entre trabalhadores efetivos e terceirizados, né? Que eu acho que é uma unidade extremamente potente para a gente poder travar essa luta e exigir que as centrais sindicais saiam da paralisia que elas estão e que se coloquem em luta contra a precarização do trabalho, né? Como o Pablito colocou até aqui na atividade, né, fazendo um chamado de um dia de paralisação nacional contra a terceirização e batalhando pela revogação integral da reforma trabalhista, assim como da reforma da Previdência e do novo ensino médio. Beleza, obrigado. Valeu! Eu estou aqui com o deputado estadual Janazzi, que também estava na mesa, né, participou do evento. Eu queria saber, a partir do que foi dito hoje aqui, a partir da sua experiência, do seu mandato, da sua luta, qual é o caminho que você acha que tem que ser tomado para a gente lutar contra a precarização do trabalho, não só contra a terceirização, né? Mas qual é o caminho, né, dentro das instituições ou fora delas também, se você achar que tem alguma coisa a dizer? Olha, primeiro que hoje foi um dia importante, porque esse manifesto, ele significa o embrião, provavelmente, de uma grande luta. Ele começa na USP, Estado de São Paulo, e é muito importante que a gente revogue a reforma trabalhista, que abre espaço para a terceirização, que a gente revogue a lei da terceirização, que foi aprovada juntamente com a lei, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência. É muito importante a revogação dessa legislação que permite essa terceirização selvagem, né, que enfraquece a classe trabalhadora, que dificulta a organização sindical, inclusive. Os trabalhadores terceirizados não têm praticamente sindicatos, não têm organização, porque é muito difícil organizar esse tipo de segmento. Eu acho importante que haja mobilização. Sem mobilização para pressionar o Congresso Nacional, o Poder Executivo, a gente não vai conseguir avançar. Mas tem que impedir que haja esse tipo de legislação no mundo do trabalho, que é a terceirização. Entendi. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Pablito, do Sintusp, do MRT, estava aí no evento, né? E eu queria saber, você aí, tanto pelo Sintusp, se quiser falar, quanto do MRT, né, da direção do Sintusp, quais são os caminhos de luta que você vê para frear a precarização do trabalho, não só nas terceirizações, né, mas em todas as variações de precarização? Qual é o caminho da luta que você acha que deve ser construído? Então, a primeira coisa, a gente está no ato de lançamento, né, desse manifesto. É um manifesto que foi construído e articulado junto com vários intelectuais, com o professor Jorge Luiz Sotomayor, que é professor de Direito lá aqui da Faculdade de Direito da USP, o Ricardo Antunes, né, Vladimir Safatli, Plínio de Arruda Sampaio e vários outros intelectuais,
várias entidades sindicais, como a CSP com Lutas, o próprio Sintusp, que já vem travando uma luta há vários anos, né? Em defesa das trabalhadoras terceirizadas, contra a terceirização, pela igualdade de direitos e salários das trabalhadoras terceirizadas e pela sua efetivação no quadro da universidade, né? Então, a primeira medida que eu diria é, o próprio Sotomayor falou que não queria que fosse um manifesto para ficar guardado. O manifesto se transforma numa arma, uma ferramenta na mão de cada trabalhador, trabalhadora, estudante, professor, para poder chegar nos locais de trabalho, estudo, porque impulsionando um manifesto como esse, você vai construindo uma força que permite você estar em uma melhor localização para denunciar as barbaridades que a gente ouviu aqui hoje, das trabalhadoras terceirizadas, mas também você constrói melhores condições para poder se dirigir às grandes centrais sindicais, né? Às grandes entidades estudantis, as grandes centrais, no caso, a CUT, a Força Sindical, a UGT, CTB, né? a UNE, para que elas, a partir daí, com o poder de organizar dezenas de milhares de sindicatos e entidades estudantis, organizarem assembleias nos locais de trabalho, em que os estudantes, os trabalhadores efetivos de diversas categorias, vejam que a luta contra a terceirização não é uma luta dos terceirizados, é uma luta do conjunto dos trabalhadores e estudantes, assuma como sua essa luta, né? E a partir daí organizem ações, porque a gente está impulsionando esse manifesto, mas a intenção é que ele possa se reverter em medidas de ação, né? Nós citamos aqui, inclusive, a ideia de uma paralisação nacional pela revogação integral de todas as reformas, pela garantia dos direitos plenos aos trabalhadores de aplicativo, né? E que entrasse, obviamente, como parte dessa pauta, a defesa de igualdade de direitos e salários, a efetivação dos terceirizados, no caso daqui da USP, a igualdade de direitos e salários, nós estamos iniciando por uma medida elementar, básica, que é o acesso ao BUSP, o cartão que permite todos os trabalhadores, estudantes e professores circularem aqui dentro da universidade, que só os terceirizados não têm. E, obviamente, a partir daí, expandir essa luta, para que as trabalhadoras terceirizadas possam usar os restaurantes universitários, as creches, o CPUSP, né? Possam, inclusive, frequentar as salas de aula. E parte desse combate, no caso aqui na universidade, é, por exemplo, lutar para que o conhecimento da própria USP não seja revertido para aprofundar a precarização do trabalho, porque a USP hoje anunciou que ela já tem parceria com mais de 1.934 empresas, né? E parte dessas empresas foram fundadas com o selo USP. Uma delas é o iFood, que a USP se orgulha de ter ajudado a fundar, e é uma empresa que, na verdade, precariza e superexplora a mão de obra da juventude terceirizada, da juventude negra no nosso país. Então, esse combate tem que se estender até aí, né? Agora, uma luta que o Sintusp, os estudantes, professores da USP, a gente sabe que não vão levar à frente sozinhos. Por isso, tanta a importância de que uma campanha como essa se expanda para outras categorias, para as organizações da esquerda, né, para o movimento sindical de forma geral, e seja assumido como uma bandeira comum de todos. A gente se orgulha da tradição que tem o Sintusp, mas a gente não acha que é uma luta que tem que ficar restrita aqui ao sindicato, dos trabalhadores da USP, nem aos estudantes e professores daqui. Tem que ser uma luta, a gente espera que seja uma luta transformada numa luta internacional, inclusive, em defesa desses trabalhadores. Beleza. Obrigado.